Queridos, abra comigo sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 9. Mateus 9, a partir do verso 35. Amém? Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Feche seus olhos mais uma vez, queridos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos totalmente, ó Pai, nas Tuas mãos. Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós nesta noite. Ó Pai, e que tudo aquilo que está no coração do Pai, que o Senhor possa transmitir para o nosso coração nesta noite, Pai. Ó Deus, que o nosso coração, ele seja como a terra fértil, onde vai receber a semente da Tua palavra, e essa semente vai germinar e vai produzir frutos, ó Deus, para a eternidade, ó Pai. Deus, eu declaro agora, em nome de Jesus, todo pensamento cativo ao Teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, que tudo aquilo que vem para roubar, ó Deus, a palavra, que tudo aquilo que vem para atrapalhar, Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra agora, que seja quebrado agora pelo poder do nome de Jesus, que nenhuma distração venha roubar aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas nesta noite. Eu oro pelos meus irmãos que estão em casa, ouvindo essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, que cesse toda distração, ó Pai, para que possamos receber do Senhor, para que possamos interagir com o Teu Espírito Santo, Senhor, e que o Senhor possa completar essa obra, completar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Queridos, já tem alguns dias que o Espírito Santo ele tem ministrado muito ao meu coração sobre esse texto. Na verdade, assim, esses dias eu tenho estado assim numa crise. Eu estava brincando com o Jorge, falei, meu bem, eu acho que eu estou na crise dos 40. Hashtag terça-feira, viu? Meu nível, quarentão, estamos aí, firme e forte. Mas, irmãos, eu te confesso que esses dias eu tenho estado numa crise interior muito grande a respeito da minha vida como serva no Evangelho, como trabalhadora dessa seara que é o reino de Deus. E o Espírito Santo começou a ministrar essa palavra no meu coração alguns dias. Eu tentei até fugir dela, porque não é o tipo de palavra que nós temos visto ser pregado por aí. Eu até dei uma olhada no YouTube, porque geralmente quem prega, você quer ouvir outros pastores, você quer ouvir outros pregadores, irmãos. E eu te confesso que eu fiquei assustada, se não decepcionada, porque não se ouve, não se acha fácil palavras como essas de Jesus. Mas a palavra de Deus não é só para aquela época, ela é para nós hoje. Amém? Eu posso ouvir um amém, querido? Amém. E esse texto, ele nos fala de um dia normal com Jesus. O que é um dia normal com Jesus? Um dia bem agitado, um dia onde a multidão estava ao redor dele como qualquer outro dia. Aonde Jesus estava, aonde Jesus ia, a multidão estava ao seu redor. Então esse era um dia normal com Jesus, um dia agitado. E ele começa esse texto nos falando sobre
Ele olha, ele percorria as vilas, ele percorria as cidades, ensinando e pregando sobre o quê? Sobre o reino de Deus. E ele curava os enfermos de toda sorte de doenças, de moléstias também. E quando ele olha para a multidão, a Bíblia nos diz que ele vê uma multidão aflita e o seu coração se enche de compaixão. Ele olha para aquele povo naquele momento e o seu coração é tomado por uma compaixão, porque ele olha para eles e vê uma multidão exausta, cansada, e ele diz: eles estão como ovelhas que não têm pastor. E aí ele diz assim: a seara, ela é realmente grande, olhando toda aquela multidão de pessoas, mas são poucos os trabalhadores. O resultado do louvor, irmãos, toda vez que eu vou ministrar, eu já chego aqui rouca, porque é impossível não adorar o Senhor. E quando ele se refere à seara, é exatamente sobre o mundo perdido que precisa ser alcançado. Isso é a seara, é sobre isso que ele estava se referindo. E por várias vezes nos evangelhos, você vai ver Jesus fazendo menção ao reino de Deus, usando o ato de se plantar, usando o ato de se colher. Em várias ocasiões nos evangelhos, nas cartas também, você vai verificar Jesus falando sobre a necessidade de se semear, e a necessidade que também tem de se colher. E ali ele está fazendo menção ao que? A vidas, a uma colheita espiritual, a pessoas, a almas. Então, segundo o dicionário Strong, seara significa ato de ceifar, colheita. Ou seja, ele está falando de uma colheita espiritual. Em contrapartida, ele vai dizer: os trabalhadores são poucos. Orai ao Senhor da seara para que ele envie mais trabalhadores. Ou seja, a demanda é muito grande, mas a mão de obra é pouca. A mão de obra é pequena. Queridos, e ainda hoje essa continua sendo uma verdade. Ainda hoje essa continua sendo uma realidade. Nós olhamos para o mundo aflito, eu fico imaginando, tentando visualizar o que Jesus estava vendo ali e comunicando com seus discípulos. Nós olhamos para o mundo aflito, pessoas cansadas, pessoas exaustas, pessoas com medo, pessoas desesperadas, carentes da salvação, carentes de ouvir o evangelho, as boas novas da salvação. E por outro lado, nós constatamos que os trabalhadores continuam sendo a minoria. Continuam sendo poucos. São poucos aqueles que compreenderam no seu coração o que arde no coração de Deus, no coração do Pai. Queridos, o reino de Deus não são coisas. O reino de Deus são pessoas. O reino de Deus não é formado por templos grandiosos, por grandes construções, por grandes estruturas, ainda que isso é bom e é confortável para nós, mas o reino de Deus é você. O reino de Deus somos nós, são pessoas, são almas. Agora, ainda continua sendo a minoria, os trabalhadores. Eu me pergunto por quê? Se o censo diz que o número de evangélicos tem crescido disparadamente. Disparadamente. Irmãos, aqui no Brasil, o número de evangélicos, segundo o censo, se não me engano, é de 60% de acréscimo. É grande. É muita coisa. Agora eu pergunto, ok, é impressionante, era para ser animador. Mas nós não vemos o impacto disso na sociedade. Não vemos.
não vemos o impacto disso, desse crescimento do reino lá fora. Porque se o reino, se o número de evangélicos está crescendo, o número de violência está crescendo cada dia mais, está absurdo. O número de assassinatos, o número de feminicídios, o número de abusos também está crescendo absurdamente. Aí parece que a conta não fecha. Parece que a conta não bate. Ok, o número de evangélicos está crescendo. Mas a impiedade está crescendo também cada dia mais. E a gente não vê o efeito desse crescimento evangélico, o impacto disso lá fora na sociedade. Eu me pergunto, Deus, por quê? Por quê? Isso não entra na cabeça. Por quê que nós não conseguimos ganhar a nossa cidade para Jesus? Por que muitas vezes nós não conseguimos impactar o nosso bairro, o setor que nós estamos, irmãos? E cá entre nós, vamos ser assim bem sinceros, nem nossos vizinhos. É ou não é, irmãos? Fala assim, é. Muitas vezes nem os nossos vizinhos. Nós o impactamos com a palavra, com as boas novas da salvação. Aí eu pergunto, que evangelho é esse que não gera mais mudança? Que evangelho é esse que não gera mais transformação na vida das pessoas, na vida daqueles que se dizem cristãos? Por quê? O que nos falta? Irmãos, esse não é o tipo de palavra que a gente gosta de pregar. Nós gostamos de pregar palavras que deixam todo mundo para cima, que faz o povo gostar da gente. Nossa, igual Andréia, sorridente. Olha que alegria. Eu, como diz o Joab diz que eu e ele, eu sou a abelha, ele é o zangão. É só ferroada. Mas, enfim, não são palavras fáceis de ministrar, porque nos confronta. Nos confronta ou não, irmãos? Você saber que tem um mundo perdido lá fora, você saber que o que arde no coração do Pai é que nós vamos lá, os seus servos, e continuemos a obra que Jesus começou. Mas por que isso não está acontecendo? O que aconteceu? Onde nós nos perdemos? Por que nós deixamos de dar continuidade nisso? Eu não estou generalizando, dizendo que ninguém faz, mas isso deveria estar numa escala maior, isso deveria ser prioridade na nossa vida. O que nos falta? O que falta para a igreja do século 21? Hoje nós temos acessibilidade, facilidades, no alcance das nossas mãos, caminhos, meios para alcançarmos as pessoas, mas isso não arde mais no nosso coração. Não arde, isso não queima mais no nosso coração. Você sabe por quê? Porque a igreja do século 21 tem se tornado uma igreja egoísta e consumidora. Irmãos, essa é a verdade. Tem se tornado uma igreja consumidora, com uma mentalidade parasita. O que o parasita faz? Ele suga. Ele só quer receber. Ele é egoísta. Ele quer consumir. E aí nós nos tornamos, como o pastor Joab ministrou aqui outro dia, consumidores do reino. Por quê? Porque estamos tendo uma mentalidade parasita, que é só de receber, que é só de sugar, que é só de consumir. Estamos nos tornando egoísta. Muitos hoje vão para a igreja, irmãos, com essa mentalidade só de receber, só de resolver os seus problemas e terem suas necessidades supridas. E aí, você sabe o que acontece? Nós passamos a viver por nós e para nós. Nós deixamos de viver a serviço de Deus e achamos agora que Ele que tem que me servir. Irmãos, isso é uma linha muito fina. É uma linha muito fina, às vezes é até imperceptível.
nós deixamos de servi-lo e achamos que agora é Ele que tem que nos servir, é Ele que tem que resolver os meus problemas, é Ele que tem que atender às minhas necessidades. Inversão de valores. Não é isso. Não é isso que Jesus nos ensinou, irmãos. Jesus foi o maior exemplo de servo da história. Nós temos o maior exemplo de servo, além de todos os profetas, além de todos os grandes homens de Deus. Nós temos o maior exemplo da história de como ser servo, de como servir. Quando você vai para Filipenses, Jesus é descrito como um servo. A Bíblia nos diz lá em Filipenses que ele mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, ele se esvaziou da sua condição de Deus. E o que ele fez? Ele assumiu a forma de servo. E o texto começa dizendo assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em vós, em você, o mesmo sentimento em mim que houve em Cristo Jesus. E aí ele continua, que mesmo sendo Deus, se esvaziou. Que mesmo sendo Deus, assumiu uma forma de servo. Porque ele mesmo testifica a respeito de si. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e resgatar o homem do pecado, da morte, da condenação eterna. E hoje nós vemos muitos cristãos, vou fazer um versículo aqui agora, Alessandra capítulo 1, versículo 1, que mesmo sendo homens, estão se colocando como deuses, que acham que tem que ser servidos e se colocam numa posição totalmente oposta ao exemplo que Jesus nos ensinou. Qual exemplo? Uma consciência de servo. Uma consciência de servo. Esse é o exemplo que Jesus nos deu. Jesus, ele tinha uma consciência de servo, que ele mesmo testifica: eu vim para servir, eu vim para doar, eu vim para dar a minha vida em resgate de vocês. Mas hoje nós vemos uma total inversão de valores. E muitos querem ser servidos. E esses não possuem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não possuem uma consciência de servo. Aí eu me pergunto, será que eu possuo uma consciência de servo? Faço a pergunta para você aí, para você mesmo. Será que você possui uma consciência de servo? Será que há em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Que se esvaziou de tudo que Ele era? Às vezes a gente acha que é demais. Às vezes a gente acha que é a última Coca-Cola do deserto, não é? Irmãos, nós precisamos ter o mesmo sentimento que Cristo teve. A mesma consciência de servo que Ele veio para servir. Eu gosto da palavra de culto, né? No Brasil, no português, a gente fala culto. Eu gosto da palavra de culto em inglês, service, né, André? Eu gosto dela em inglês porque service significa serviço. Olha a ideia de culto. Eu vou para o culto. Não, eu vou para o serviço. Olha que benção. Porque a mentalidade que nós temos de culto é que a gente vem, senta, recebe, vai embora. É só de receber. Mas quando eu tenho um entendimento que o culto é o meu culto para Deus, é um serviço, é uma forma de servir. Ou seja, eu entendo que eu não estou aqui para ser servida. Vocês não têm que me servir. Isso é uma mentalidade parasita. Mas aí eu entendo que nós estamos aqui para servir ao Senhor. Mentalidade de servo, consciência de servo. Nós somos os servos, irmãos. Ele continua sendo o Senhor. Importa, como diz João Batista,
Importa que ele cresça, que eu diminua. Deu até saudade do pastor Degma agora. Importa que ele cresça, que ele seja notório, que ele seja visto, que ele seja conhecido e que eu diminua. Quem tem que aparecer não sou eu. Quem tem que aparecer não é as minhas habilidades, os meus talentos, irmãos. Não é o meu ministério, porque tem muita gente por aí construindo torre própria, usando o nome de Jesus para construir torre própria, para que seja visto, para que seja conhecido. Irmãos, não é sobre nós, não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre Ele, é por Ele e é para Ele. Essa é a consciência que nós precisamos ter. Nada disso aqui é nosso. Existe um falso glamour aí fora, de ministério, dos grandes irmãos. Ministério, o glamour do ministério, a honra do ministério é cumprir a missão, irmãos. Essa é a honra do ministério. Ministério é serviço. A palavra ministério significa serviço, significa servir. O glamour do ministério, irmãos, a honra do ministério é cumprir o propósito. É correr a carreira que o Senhor nos propôs. É atender o clamor do coração do Pai, custe o que custar. Essa é a honra do ministério. Custe o que custar. E qual que é o clamor do coração do Pai? Qual que era o clamor do coração de Jesus naquele momento ali? Qual que era, irmãos? Trabalhadores. E o clamor do coração de Jesus continua sendo o mesmo. Ele continua ecoando, irmãos. A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Aí tá. Então, quem são os trabalhadores do reino? Quem são, irmãos, os trabalhadores do reino? Quem arrisca? Quer falar hoje não, Andréia? Quem são os trabalhadores do reino? Em tese, os trabalhadores do reino são todos aqueles que fizeram uma aliança com Jesus. Olha que bênção, irmãos. Você aceitou Jesus, já é promovido. Você já ganha o crachazinho, já, irmão. Já é promovido. Olha aí, o trabalhador do mês. Em tese, era para ser assim, irmãos. Era para funcionar assim. Mas, infelizmente, nem todos se dispõem. O Joab ministrou aqui terça-feira sobre Deus está à procura de corações disponíveis. Deus procura por você, querido. Deus procura por você. Corações disponíveis. Por que que nós achamos, irmãos, que a responsabilidade de pregar o evangelho, de servir, de cuidar, é só dos pastores? Aonde que a gente lê isso na Bíblia? Eu nunca li isso na Bíblia. Aonde que a gente acha que a responsabilidade de pregar o evangelho é só dos pastores, é só dos líderes? E aí você sabe o que acontece? Para se esconder, para a gente se escusar da responsabilidade, a gente usa aquilo assim, não, mas isso não é o meu chamado. Não é o meu chamado. Eu não tenho chamado para pregar para as pessoas. Eu não tenho chamado para cuidar de pessoas. E aí a gente acha que isso convence. Meu querido, esse chamado ele é universal. Vou falar de novo, que eu quero ouvir um amém. Esse chamado, ele é universal. Todo aquele que reconheceu o senhorio de Jesus, todos, sem exceção, foram comissionados por Ele a trabalhar na sua obra, na sua seara, a pregar o evangelho do reino e a servir no corpo de Cristo. Ninguém está dispensado. Ninguém está fora da lista, meu querido. No reino de Deus, presta atenção no que eu vou falar, não tem lugar para desocupado. Irmãos, eu sei que dói, porque eu estou sendo confrontada esses dias.
Dói, irmãos. Mas no reino de Deus não tem lugar para desocupado. Não tem. Deus conta conosco. Deus conta com você. Eu não estou dizendo aqui, presta atenção, que todo mundo tem chamado para exercer 5 ministérios. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem chamado para ser um pastor, exercer ministério pastoral, chamados para ser apóstolo. Mas o que eu estou dizendo aqui é que todos nós fomos comissionados por Deus a pregar o evangelho do reino. Aí, irmãos, não tem desculpa. Aí não adianta querer se esconder atrás dessa frase, atrás desse eu não tenho chamado. Tem sim. Você não sabia? Vou te dizer, você tem chamado. Ah, você tem chamado, irmãos. Sabe o dia que você levantou sua mão lá e falou, eu recebo o Senhor Jesus como o quê? Eu quero ouvir, irmãos. Senhor. Ele é Senhor. Se Ele é Senhor, eu sou o quê? Servo. E o servo faz o quê, irmãos? Obedece. Então você não tem saída. Nós não temos saída. Se eu reconheci que de fato Ele é Senhor na minha vida, irmãos. E se eu faço parte desse reino, porque se Ele é Senhor, tem um reino. E esse reino é para nós. Agora, eu preciso permitir que Ele governe a minha vida. Que Ele seja de fato Senhor da minha vida. Eu preciso ter a mentalidade de servo. Consciência de servo que Jesus teve. Tá? Eu faço parte desse reino que tem um Senhor que governa a minha vida. E que me comissionou a ir e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a grande comissão. E dentro do plano específico que Deus tem para a sua vida, irmãos, o propósito é que o nome dele seja glorificado através de você. E que vidas sejam salvas. Deixa eu te falar, o seu propósito de vida não é ser um médico, não é ser um advogado, ou vou refazer a frase, o propósito de Deus para você não é ser um professor. O propósito de Deus para nós é que através da nossa vida o nome dele seja glorificado e através de mim vidas sejam salvas. Esse é o propósito de Deus para todo ser humano. Agora, Ele tem um plano para mim. Ele tem um plano para você. Dentro desse plano, eu vou colocar a Andréia, lá nos Estados Unidos. A Andréia é fisioterapeuta. E lá, ela vai refletir a minha glória para essas pessoas. E lá, ela vai transmitir para essas pessoas quem eu sou. E lá, ela vai ser usada para estabelecer o reino de Deus. Ah, fulano é médico, eu coloquei ele naquele hospital. Por quê? Porque lá, ele vai ganhar o quê? Almas para Jesus. Lá, ele vai refletir Cristo para as pessoas que estão lá e vão alcançá-las para o reino de Deus. Então, não confunda plano com propósito. O propósito de todo ser humano é glorificar o nome de Deus e ser um canal de Deus para que vidas sejam salvas e enchemos o reino dele de almas, de vidas. Esse é o propósito, irmãos. Agora, dentro desse propósito, entra a sua vida, entra os planos, o que vai acontecer, aonde Deus vai te levar para que o propósito verdadeiro se cumpra. Então, irmãos, você não tem que ser um teólogo, um mestre, para ganhar almas para Jesus. Não tem. Isso não te libera de estudar a palavra, não, viu? Mas, irmãos, olha a mentalidade, presta atenção. Eu gosto do texto de João, capítulo 4. Eu não vou ficar lendo todos os textos, irmãos, porque são textos longos. Eu vou citar, se você quiser anotar. Jesus, ele é sobre a mulher samaritana. E aí entra toda aquela história que os samaritanos não falavam com os judeus. E Jesus para lá naquele poço. Lógico que não era coincidência, era de propósito. Jesus tinha o propósito de alcançar aquela mulher. E, mais na frente, a cidade toda, através daquela mulher.
E ele para ali, e ele encontra aquela mulher, e de repente eles começam a ter aquele diálogo que você já sabe. E Jesus começa a revelar para ela a vida dela, o que ela estava passando, o que ela estava vivendo. E aí ele começa a falar sobre a água, que ele é a água da vida, e que se ela bebesse dessa água, ela nunca mais teria sede. Irmãos, e ela é alcançada pelas palavras de Jesus. E logo na seguida, na sequência do texto, você vai ver que imediatamente, o que ela fez, irmãos? Ela deixou o seu cântaro, correndo, irmãos. Ela deixou, acabou de ser alcançada a mulher, gente. Ela deixou o seu cântaro e correu para a cidade. E disse àqueles homens, vinde comigo e vede. Porque tem um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ela tinha acabado de ser alcançada. Com certeza ela não era nenhuma expert nas escrituras. Ela não era nenhuma teóloga. Mas o que ela fez, irmãos, para atrair aquela multidão toda da cidade até onde Jesus estava? O que ela fez? Como que ela conseguiu? Através do seu testemunho. Através do seu testemunho. Através daquilo que ele tinha feito na vida dela, que ele tinha falado para ela. E ela levou essa multidão toda através daquele que tinha a água da vida, daquele que tinha as palavras eternas, através do seu testemunho. Irmãos, há poder no testemunho. Eu não sei pregar. Eu não sei, irmãos, fala do que Jesus fez na sua vida. Isso é testemunho, fala de quem você era, de como Ele te encontrou, de como Ele te transformou. Irmãos, há poder no testemunho. Isso não, como eu falei, não nos excusa de conhecer a palavra, de estudar as escrituras, mas esse texto nos mostra, irmãos, que não tem desculpa para nós. Porque ela tinha acabado de aceitar Jesus, ela não era conhecedora profunda das escrituras. Mas através do que Jesus tinha acabado de fazer na vida dela, ela não tinha as respostas para a multidão, mas ela trouxe a multidão para quem tinha as respostas para dar. Ela trouxe a multidão para Jesus. Irmãos, a época que eu mais, como que eu posso dizer, ganhei vidas para Jesus, foi quando eu aceitei Jesus. Quando eu era nova convertida. Foi a época que eu mais ganhei vidas para Jesus. Eu não sabia muito. Irmãos, mas eu sabia o que Ele fez na minha vida. Eu não tinha conhecimentos profundos das Escrituras ainda, mas eu sabia de onde Ele me tirou. Eu sabia das profundas e densas trevas que eu estava e que a mão dEle foi lá e me resgatou. E o que ardia no meu coração era um desejo de que as outras pessoas sentissem aquilo que eu estava sentindo, que as outras pessoas tivessem a paz que eu tinha encontrado. Irmãos, foi a época que eu mais ganhei vidas para Jesus. A minha meta de vida era levar a gente para Jesus. Eu focava nisso. Eu queria que as pessoas sentissem aquilo que ardia no meu coração. Quando eu pensava que tinha centenas de pessoas que estavam como eu, perdidas, no caminho das trevas, no meio da escuridão, escravas de Satanás, irmãos, quando eu pensava nisso, o meu coração ardia, porque eu queria que elas experimentassem daquilo que eu havia experimentado. Foi a época que eu mais ganhei pessoas para Jesus, para o reino de Deus. Eu ainda nem tinha um entendimento claro do propósito, mas eu tinha uma chama que queimava no meu peito por aquilo que Ele tinha feito na minha vida. E eu tenho certeza que você tem algo para contar. Irmãos, eu tenho certeza que você tem algo para dar, que você tem algo para falar.
Eu tenho certeza daquilo que Jesus fez na sua vida para você estar aqui hoje, nesta noite, talvez enfrentando seus medos, seus temores, seus anseios, mas você está aqui. E se você está aqui é porque algo Ele fez na sua vida. Você tem algo para falar. E nós precisamos ter em mente o tempo todo que nós estamos trabalhando para Deus, querido. Você está a serviço do Pai. Você está a serviço do Pai. Você é um trabalhador dessa seara. Irmão, seu patrão é Deus. Olha que chique isso. Nosso patrão é Deus. Nós estamos a serviço de Deus aonde você estiver. No seu trabalho, na sua escola, na rua, aonde você estiver. Você está a serviço é do Pai. Você está a serviço é de Deus. E todos vocês que estão aqui hoje, e vocês que estão em casa, se vocês não sabiam, vão ficar sabendo hoje. Deus te comissionou para ser um trabalhador dessa seara. Não vai dizer depois que ninguém te contou. Deus te comissionou. Você é chamado. E os trabalhadores do reino, irmãos, são todos aqueles que compreenderam o propósito. Qual que é o propósito do reino de Deus? Qual que é o propósito de estabelecer o reino de Deus? É ganhar almas, é salvar almas. Cristo veio com um propósito definido, irmãos. Ele veio com um propósito definido de resgatar o homem do império das trevas. Aquilo que eu não podia fazer, aquilo que você não podia fazer, Ele fez. Ele fez, Ele pagou o preço, o alto preço, preço de sangue, para nos resgatar do império das trevas, para nos dar a oportunidade de estar a eternidade com Ele. Ele fez o que eu não podia fazer. Agora Ele confiou a nós a continuidade desta obra. E nós precisamos ter esse entendimento. E Ele mesmo diz assim, João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ele nos deixou o modelo. E quando nós compreendemos o propósito do reino, nós nos tornamos trabalhadores mais eficientes. Porque quando a gente não entende, não sabe o que está fazendo, você faz de qualquer jeito. Eu vou usar até a mulher lá, que acabou de aceitar Jesus. Irmãos, ela ainda não tinha um entendimento claro do propósito. Mas ela tinha aquela chama que queimava dentro dela, porque ela tinha acabado de encontrar o autor da vida. Mas aí nós precisamos buscar o entendimento do propósito. Qual que é o propósito do reino? Irmãos, eu sei que é maçante. Eu hoje vim para ser maçante, para ser chata. Porque a gente precisa ter esse entendimento. O propósito do reino é nós darmos continuidade à obra que Jesus começou. Irmãos, esse é o propósito da igreja. Essa é a razão de estarmos aqui, de sermos igreja, de sermos chamados o corpo de Cristo na terra. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele dá a direção e o corpo obedece. Nós precisamos buscar o entendimento do propósito. Nós fomos alcançados com um propósito. Você foi alcançado com um propósito, que não é ficar sentado no banco da igreja, do templo, irmãos. Você foi alcançado com um propósito. Eu gosto do slogan da Alcance. Alcançados para... Cadê os povos da Alcance? Alcançados para... Alcançados para... alcançar. Existe um propósito pelo qual você foi alcançado. Para alcançar. Olha para a seara. Olha os campos brancos. Olha, enxerga o que Jesus enxergava quando Ele olhava aquele povo angustiado e aflito.
Por que que nós estamos indiferentes, irmãos? Irmãos, eu não sei você, mas eu me sinto indiferente. Irmãos, tem centenas de pessoas morrendo. E aí você sabe o que a gente escuta? Nossa, todo mundo chorando. Irmãos, tem que chorar mesmo. Tem que chorar mesmo, irmãos. E é de vergonha. Porque tem muitas pessoas morrendo e aí a gente fica compadecido. Né? Tá, eu estou compadecida, mas o que eu estou fazendo a respeito da eternidade dessas pessoas que estão morrendo? Chorar só, querido, não vai mudar a vida das pessoas. Nós precisamos ter uma atitude e ouvir a grande comissão de Jesus, que é ide. Não adianta eu ficar aqui chorando por aqueles que partiram. Mas eu preciso chorar, irmãos, é por mim. É por nós que nós precisamos chorar, para que nós possamos ser despertados para este tempo que nós estamos vivendo e como igreja fazer o que precisamos fazer, ter a consciência de Jesus e alcançar os perdidos. Posso ouvir um amém, irmãos? Nessa hora você fala amém. Glória a Deus. Quando nós entendemos o propósito, deixa de ser sobre nós. Quando você entende onde Deus te colocou, onde Ele te plantou, e que isso é para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida, e isso redunde em salvação de almas. Quando você entende isso, deixa de ser sobre você. O mundo deixa de girar só ao seu redor. Peraí. Eu fui alcançado com um propósito. Eu tenho um chamado. Tem uma palavra para mim. Vai, pregue, vai, fale, vai, cure. Irmãos, nós deixamos de fazer essas coisas. Nós deixamos de ter ousadia. E mais do que isso, irmãos, eu arrisco a dizer que nós deixamos de ter amor até. Que o amor se esfrie dentro de nós. Irmãos, se o amor se esfriar dentro da igreja de Jesus, o que vai acontecer lá fora? O que vai acontecer lá fora? Floresça onde Deus te plantou. Tem uma razão para você estar lá. Tem uma razão para você fazer parte da família que você faz. Tem uma razão. Floresça aonde Deus te plantou. No seu trabalho, floresça. Irmãos, fale de Jesus. Fale de Jesus com a sua vida e com palavras também. Com a sua vida, com o seu testemunho vivo de alguém que obedece essa palavra, de alguém que segue os mandamentos, mas abra a sua boca, porque a fé vem pelo ouvir. Se você quer atrair as pessoas, você tem que falar, você tem que gerar. Fale. Fale. Lance a semente na vida das pessoas. Irmãos, nem sempre é fácil. Não é fácil. Não vamos maquiar a coisa e dizer que é fácil. Às vezes é tenso você ter que arar a terra. Às vezes a gente pega umas terrinhas ruins que são. Não é não? Como diz o pastor Deigman, às vezes a gente parece curva de rio. Só encosta garrancho. A gente pega umas terras ruins que só. Às vezes é tenso. É difícil, às vezes dá vontade de desistir. Meu Deus, mas eu não aguento mais essa terrinha abençoada, que dificuldade. Irmãos, às vezes é tenso. Arar, preparar, lançar a semente, regar, esperar o tempo da colheita. E ainda tem um detalhe. Pode ser que nem seja você que vai colher o fruto. Vai sofrer, vai ralar, vai lançar a semente, vai passar todo o processo, e pode ser que lá no final nem seja você que vai colher o fruto. João 4,37 diz que é verdadeiro o ditado, um é o que semeia e outro é o que ceifa. Agora, irmãos, tem gente que fica apegado a isso. Tem gente que fica apegado, deixa eu te falar, nem a semente, nem os frutos são nossos. Nada é nosso, tudo é dele. Por Ele e para Ele, nada é meu. Nós não podemos ter sentimento de posse. A seara não é nossa, a seara é dele, Ele é o Senhor da seara.
As pessoas não são nossas, essa igreja aqui não é nossa não, irmãos. A célula que você lidera não é sua, é tudo de Jesus. Nós somos os trabalhadores, os servos, Ele é o dono da seara. Pode ser que você nem colhe o fruto, mas você fez parte do processo. Isso está arrolado lá nos livros, na eternidade, irmãos, e isso nada tira, nada vai te roubar. Talvez você não colhe o fruto, mas você fez parte do processo de estabelecer o reino de Deus na vida de alguém, irmãos, lançando uma semente, uma palavra. Você fez parte. Um dia a recompensa virá. Porque nada que nós fazemos para Ele será em vão, nada será esquecido. O nosso trabalho no Senhor não será em vão. Em 1 Coríntios 15:58 diz assim: sede firmes e constantes e inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão, não será inútil. Vai haver recompensa, querido. Mas nós precisamos ter consciência de servo. Nada é meu, tudo é dele. Irmãos, nem você é de você mesmo. Nem você te pertence, nós pertencemos a Ele. Nós somos dele. Lucas 17:10, esse texto Jesus tem falado muito comigo nesses dias. E é assim que eu tenho me sentido, irmãos. Assim também vós, depois de haveres feito tudo quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Irmãos, se nós devemos nos considerar inúteis, quando nós fizemos tudo que nos foi mandado, como que a gente tem que se considerar quando a gente não consegue fazer nem o que foi mandado? Você entende, irmãos? Você entende isso? Irmãos, eu tenho me sentido assim nesses dias. Irmãos, isso é muito sério. Outro dia apareceu um senhor aqui na porta. O Eduardo estava lá fora com a gente. O Jorge estava saindo. Enfim, ele apareceu ali, um senhorzinho bem velhinho. E ele perguntou se a gente não queria que ele olhasse os carros. Ele mora por aqui, perto. E aí o Eduardo falou para ele: não, a gente não está precisando não e tal. Aí ele parou ali, ficou ali um pouquinho. Aí ele foi saindo de fininho. Irmão, me deu um clique. Assim, parece que saiu. Eu fui e falei para ele: por que o senhor não vem nos visitar? Vem visitar a gente. Aí ele falou: eu venho. Olha, irmãos. Ele falou: eu venho. Eu vou lá na minha casa, só falar para minha filha. E eu venho. Irmãos, ele foi lá na casa dele. Avisou a filha dele. E aí ele veio, o Jorge conversou um pouco com ele ali. Irmãos, ele chorou o culto inteiro. Velhinho, bem velhinho, irmãos. Ele chorou o culto inteiro. E o Espírito Santo, ele falou tão forte no meu coração. Quantas oportunidades nós temos perdido. Irmãos, as pessoas estão aflitas, as pessoas estão clamando por socorro. Estão clamando por ajuda, estão como ovelhas que não têm pastor. E Deus está colocando elas na nossa cara, na nossa frente. Através de vir aqui oferecer para cuidar de um carro. E ele está vindo embora. Irmãos, eu nem sei o que passa, não vou dizer para você aqui. Não vou fingir que eu pensei: nossa, eu vou... Não, saiu. Chamei ele. Falei: vem para o culto. Foi tão instantâneo. Irmãos, Deus falou demais no meu coração. Que tipo de igreja nós temos sido? As pessoas estão vindo na porta da igreja. As pessoas estão necessitadas de ouvir o evangelho do reino. E a gente dá tchau para elas e manda elas embora. Porque eu vim para receber. Eu venho e colo aqui o meu traseiro na cadeira, me desculpa. E que o mundo... Irmãos, e eu estou falando daquilo que o Espírito Santo falou no meu coração.
Nós temos enviado muitas pessoas embora de mãos vazias. Embora de mãos vazias. Isso me lembra o texto de Mateus 25. Acho que a partir do verso 31, onde fala sobre o dia do julgamento, onde o Senhor vai fazer separação entre as ovelhas e entre os bodes, né? Entre aqueles que são seus servos e os que não são. E aqueles que são seus servos, ele vai dizer o quê? Vinde benditos de meu Pai, vem possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestistes, preso e fostes me ver, vinde agora e possuir o reino por herança. E aí eles perguntaram, Senhor, mas quando que tudo isso aconteceu? Quando que tudo isso aconteceu, Senhor? Quando que o Senhor teve fome, estava nu, teve sede, estava preso? E nós fizemos isso pelo Senhor. E Ele vai dizer o quê? Quando fizeres a um desses meus pequeninos, a mim fizer. E aqueles que estão à sua esquerda, ele vai dizer, apartai-vos de mim para o fogo eterno, que está reservado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer, eu tive sede e não me destes de beber, eu fui nu e não me vestistes, eu estava preso e não fostes me ver. Vai agora e sejam lançados no tormento eterno. Irmãos, isso é muito forte, isso precisa falar no nosso coração. Isso precisa falar no nosso coração. Quantas pessoas famintas têm cruzado o nosso caminho? Quantas pessoas famintas? Eu não estou falando de pão natural, não, irmãos. Eu estou falando do pão do céu, do verdadeiro pão do céu que alimenta, que transforma, que muda a história. Eu estou falando de Jesus. Quantas pessoas cruzam o meu caminho, irmãos? Esses dias eu estou com vergonha de mim. Eu preciso falar, eu preciso externar isso que está no meu coração. Porque quantas pessoas têm cruzado o nosso caminho, como aquele Senhor que veio aqui na porta, irmãos. Como aquele Senhor, e nós temos despachado eles de mãos vazias. E nós temos o verdadeiro pão que alimenta. Você tem o verdadeiro pão que alimenta. Por que nós estamos dispensando as pessoas de mãos vazias? Por que, irmãos? Irmãos, por que nós temos negado a salvação, irmãos? Por que, irmãos? Irmãos, isso precisa doer em nós. Isso precisa doer em nós. Nós temos dispensado a multidão de mãos vazias, enquanto nós temos pão que alimenta para dar para eles. Mas nós estamos tão focados no nosso mundinho, na nossa vidinha, irmãos. Estamos ignorando aquilo que realmente importa para Deus. Marcos 6,33, ele nos fala do momento da multiplicação. Do momento da multiplicação dos pães e dos peixes. E chegou um momento que já estava tarde, os discípulos chegam a Jesus e diz para eles assim, olha, vamos dispensar essa multidão, porque eles estão cansados, estão exaustos, estão famintos, e vamos dispensar eles para eles procurar alimento nas outras aldeias aí. Havia uma multidão ali, o cenário era muito parecido com o primeiro texto que nós lemos. E o que Jesus diz para eles, irmãos? Irmãos, Jesus vai e diz para eles assim, dai-lhes vós mesmos de comer. Eles não entenderam, irmãos. Meu Deus, mas uma multidão, tantas pessoas, como que nós vamos alimentar essa multidão? Jesus diz, vocês querem dispensar? Dai-lhes vós mesmos de comer. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele multiplicou ali, orou, deu graças, multiplicou os pães e os peixes. E Jesus deu aos discípulos, e os discípulos deu à multidão. Quantos aqui têm sido alimentados por Jesus? Só esses? Quantos aqui têm sido alimentados por Jesus? Jesus tem te alimentado, não tem, irmão? Você tem palavra de consolo, não tem, irmão? Você tem palavra de conforto. É bom estar aqui, não é, irmãos? Jesus já deu para você. Agora é hora de você pegar e repartir aquilo que Ele te deu com a multidão.
Amém, irmãos? Irmãos, não fica com raiva de mim, não. Não fica triste comigo, não, irmãos. Mas eu preciso falar. Eu preciso falar aquilo que o Senhor está queimando no meu coração. Porque nós temos recebido alimento. Mas nós temos mantido isso aqui conosco. Jesus te deu por uma razão, querido. Ele te deu para você compartilhar com a multidão. E nós precisamos ter esse entendimento. Que é hora de alimentar a multidão. Jesus não permitiu despachar eles de mãos vazias, irmãos. Jesus podia ter dito, não, realmente, está tarde, todo mundo cansado. Libera. Libera. Eram centenas e centenas de pessoas, libera. Mas não, dá-lhes vocês de comer. Alimente a multidão. Não vai despachar eles de mãos vazias. Não vai. Irmãos, não despache de mãos vazias aquelas pessoas que têm cruzado seu caminho. Não despache. Você entende que você tem pão vivo? Você entende? Você entende que você tem pão vivo para alimentar as pessoas? Aquelas pessoas que estão do seu lado, aquelas pessoas da sua família, o seu vizinho. Você entende que você tem alimento para dar para essas pessoas? Você entende que a água viva que Jesus falava lá para aquela mulher, ela flui de dentro de você? Você entende isso e que ela se forma uma fonte a jorrar para a vida eterna? Irmãos, você tem pão que alimenta. Você é fonte de águas vivas, irmãos, para matar a sede da multidão que está perdida sem Jesus. Irmãos, esse é o verdadeiro evangelho. Irmãos, o evangelho é isso, irmãos, é isso, é as boas novas, o evangelho, boas novas de salvação, isso é evangelho, é isso. Nós não podemos permitir, irmãos, nos tornarmos esse tipo de crente, que despacha a multidão de mãos vazias, não podemos. Para finalizar aqui, o trabalhador do reino é aquele que decidiu se gastar por aquilo que é eterno. O trabalhador do reino, irmãos, aquele que tem a consciência de servo, ele não coloca o seu coração nas coisas dessa vida. Preste atenção, não estou dizendo que você não pode ter coisas, mas o nosso coração, ele não pode estar em coisas. O trabalhador do reino, ele não entesoura para essa vida. O que Jesus nos ensinou? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça rói, onde o ladrão rouba. Ajunteis tesouros onde? No céu. Fala de eternidade, daquilo que é eterno, daquilo que ninguém pode roubar de você, daquilo que ninguém pode tirar, usurpar de você. O trabalhador do reino, ele se gasta por aquilo que é eterno. O sistema desse mundo, ele tenta nos manter o quê? Presos, aprisionados aqui. É ou não é, irmãos? Ele tenta tirar os nossos olhos daquilo que é eterno. Nós temos nos fadigado e nos cansado, irmãos, para coisas daqui, para ter coisas aqui. Muitas vezes nós temos nos esquecido que tudo isso aqui um dia vai passar. Vai passar, querido, vai passar, e somente aquilo que nós construímos para a eternidade vai permanecer. Irmãos, essa vida aqui, ela é uma gota. Eu quero que você imagine uma gota perto do oceano que é a eternidade, irmãos. E você, nós temos essa vida aqui para construirmos a nossa eternidade lá. A palavra nos orienta a buscar as coisas do alto e não as da terra. Jesus, no capítulo 6, versículo 27, diz assim: trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus não está dizendo que o alimento físico não é importante, mas que aquilo que é eterno deve ser o seu foco, o meu foco. João 4:34 vai dizer assim: disse-lhe Jesus falando para os discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para realizar
a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Para a vida eterna. Esse texto, ele é uma resposta a um questionamento dos discípulos. Eles estavam perguntando entre eles se alguém tinha levado comida, se alguém tinha levado pão. Aí Jesus diz para eles, né, que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, eles estavam preocupados, os discípulos, com aquilo que é terreno. E Jesus olhava para eles e eles não estão entendendo. Eles não estão entendendo que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Em outras palavras, enquanto vocês estão preocupados com as coisas terrenas, o meu foco é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Qual tem sido o nosso foco, querido? Qual tem sido o seu foco? Nós estamos como os discípulos preocupados com a nossa vida terrena, com os nossos olhos no nosso próprio umbigo, ou nós estamos como Jesus olhando e dizer, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual tem sido o nosso foco? Enquanto eles estavam preocupados com as suas necessidades momentâneas, Jesus está com os olhos naquilo que é eterno. Para a gente finalizar, irmãos, coloque de pé, por favor. O trabalhador do reino, irmãos, ele não se gasta por aquilo que perece, mas por aquilo que é eterno. Enquanto muitos estão preocupados por não ter trocado de carro esse ano, por não ter viajado por causa da pandemia, por não poder ir ao restaurante preferido, por ter que usar essa máscara que de fato é horrível, mas é necessário. Do outro lado está Jesus olhando para a multidão lá fora, aflita, exausta. Tantas pessoas partindo para a eternidade sem Ele. E talvez olhando para nós, irmãos, e pensando, eles ainda não compreenderam. Nós precisamos acordar, irmãos. Se você fosse orar hoje, querido, como Jesus disse para os discípulos, Senhor, rogai é tipo implora ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Se você fosse orar, como você oraria? Como que você faria essa oração? Ah, Senhor, levanta a Andréia. Ela fala bem. Levanta a Lucineide. Ela é boa com as palavras. Levanta o João, a Maria. Levanta esses trabalhadores. Mas você sabe o que Deus espera ouvir de nós? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu quero deixar de ser egoísta. Eu quero deixar de viver para mim mesmo, porque um dia eu me comprometi que eu viveria para o Senhor. Não é isso não, mas vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. Não é? Irmãos, eu preciso deixar de ser egoísta. Eu tenho pedido, Senhor, me ensina a amar, porque eu não sei amar. Me ensina a sentir o que o Senhor sentiu quando olhou aquela multidão perdida como ovelha que não tem pastor.
O Senhor confiou a nós essa obra e Ele está esperando a sua oração. Senhor, envia-me a mim. Eu entendi o propósito do reino. Eu entendi. Envia-me a mim. Queridos, eu só quero ler algo aqui para encerrar. Eu estou lendo um livro esses dias sobre os heróis da fé. Irmãos, eu entrei em crise porque eu falei: Deus, eu não sou crente. Eu falei para o Jorge: meu bem, eu não sou crente. Eu não sou. Irmãos, tantos homens, tantas mulheres, além do próprio Cristo, que é o maior exemplo para nós. Você olha tantas histórias, o Lutero, John Wesley, Jonathan Edwards, irmão, mais uma delas. Quero ler rápido para encerrar. É sobre David Brainerd. Irmãos, ele era um jovem apaixonado por Jesus e pelas almas, e ele foi levantado para pregar para os índios. Ele era jovem, irmãos, menos de 20 anos, quando ele aceitou Jesus. Ele foi levantado para pregar para os índios, e o nível de intimidade, irmãos, o que era aquilo? Eu falei: Deus, que vergonha de mim, que entrega, irmãos. E ele foi levantado para pregar para esses índios, e ele tinha uma mentalidade de servo, só que ele era doente, ele era muito doente. Irmãos, a maioria desses homens que revolucionaram a história, eu te aconselho a ler, a maioria deles eram doentes fisicamente. Eles tinham debilidades. Eles eram debilitados. Você sabe de que se fala? Que não é na nossa força. Que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Eles eram doentes assim como ele, franzino de corpo. E nessas viagens, irmãos, dele no meio do mato, da floresta, porque o fogo queimava no coração dele, e ele queria falar de Jesus, ele queria ganhar aquelas almas para Jesus. Ele ficou doente, ele ficou tuberculoso. Irmãos, hoje a nossa cabeça dói, a gente não quer vir para o culto. Se você vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem no céu, não vou para a igreja hoje não, porque vai chover. Irmãos, nós precisamos ter um encontro real com o verdadeiro evangelho de Cristo. Aquele homem ficou tuberculoso, mas ele não desistiu de pregar o amor de Deus. Até o último suspiro dele foi no reino, na obra de Deus. E quando ele descobriu que tinha poucos anos de vida, que ele ia morrer, ele estava de casamento marcado com a filha de Jonathan Edwards, que inclusive foi quem escreveu a biografia dele. Ele desmarcou o casamento porque ele teve um entendimento: eu vou me gastar por aquilo que é eterno. Até os últimos dias da minha vida eu vou me gastar por aquilo que é eterno. E ele disse: olha a oração desse homem para o Senhor. Irmãos, de um tuberculoso, por muito menos a gente estaria em casa, deitado debaixo das cobertas, tomando chazinho, irmãos. Ele orou ao Senhor e disse: eis-me aqui, Senhor. Envia-me até os confins da terra. Envia-me aos selvagens do ermo. Envia-me para longe de tudo que se chama conforto da terra. Envia-me mesmo para a morte, porque se for a teu serviço e para promover o teu reino, se o Senhor quiser, eu gastarei a minha vida até o último suspiro em cavernas e covas da terra, se isso servir para o progresso do reino de Cristo. E foi isso que ele fez até o último suspiro, irmãos. Tuberculoso, com 35 quilos,
no meio dos matos, dormindo no chão, pregando o evangelho para aquele povo não alcançado. E aí a última frase dele foi: digo agora morrendo, que nunca gastaria a minha vida de outra forma, nem por tudo que há no mundo. Ele gastou a sua vida doente, tuberculoso, fraco fisicamente, mas dentro dele ardia um fogo pelas almas, uma paixão por aquilo que Jesus amava. O que está ardendo no nosso coração, irmãos? Nós temos sido indiferentes, porque nós temos pensado muitas vezes só em nós. Irmãos, eu sei que é uma palavra dura. Eu sei que é. Mas ela foi para mim, porque quando Deus me deu essa palavra, Ele deu ela para mim, irmãos. Eu comecei a olhar para mim e ter vergonha de mim. E me sentir inútil no reino. Irmãos, olhe para dentro de você. Eu te desafio agora, olhe para dentro de você. E responda para você mesmo que tipo de servo, que tipo de trabalhador dessa obra você tem sido. Diante de tudo isso que nós falamos aqui nesta noite, que não são palavras minhas, irmãos. São palavras de Jesus. São palavras de Jesus que têm sido esquecidas, porque é difícil falar, é difícil confrontar, é difícil estar aqui na frente, irmãos, olhando para vocês e ter que confrontar. Mas o confronto de Deus para nós, irmãos, é para que a gente se desperte. E eu quero que você comece a orar agora por um despertamento na sua vida. Para que você realmente comece a amar aquilo que o Pai ama. Aquilo que o Pai ama. Aquilo que arde no coração dele. Irmãos, vamos deixar de ser pessoas egoístas. Vamos pensar e olhar para a multidão como Jesus olhava e sentir compaixão. Eu quero que você ore aí no seu lugar. Que você se derrame na presença dele, irmãos. Você não vai sair dali, dessa porta, dizendo que ninguém nunca te falou o seu lugar e o seu papel no reino. Irmãos, nós somos indesculpáveis diante de Deus. Não há desculpa